Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa semana eu recebi uma mensagem logo no começo da semana. Nós temos aqui pessoas que trabalham aqui no prédio da igreja ao longo da semana, que prestam serviços. E nós temos uma mulher aqui, que ela é faxineira. E ela me ligou, porque ela é MEI. Então, todo mês, ela emite uma nota de trabalho aqui para a nossa igreja e recebe o valor. E ela me mandou uma mensagem de áudio: pastor, o que eu faço? Porque essa reforma tributária, agora estão dizendo que tudo que for lançado no CNPJ e no CPF vai ser a mesma coisa, e eu estou com medo de estourar no final do ano. Ela estava desesperada. Eu falei: não, fica tranquila, você tem que buscar informações com a contadora, onde você abriu o seu MEI, que te ajuda. Eu não tenho condição para te ajudar com isso, né? Mas tudo indica que isso vai acontecer para 2027, não é isso? 2026 é um ano para adequar para 2027. Mas ela falou isso, eu infelizmente não pude ajudar muito ela, né? Porque não é nem de longe a minha área de atuação, mas eu fiquei com isso na cabeça. E aí fiquei pensando, nós estamos no 11º dia do ano e tem tanta gente já preocupada porque, né, um presidente foi preso por outro presidente. Isso pode, não pode, está invadindo o território de outro país. E se virar moda e começar... Ontem eu estava ouvindo o rádio, estava falando que os países da América do Sul estão preocupados e se armando, ou buscando uma forma de se armar, porque vai que vira moda. E daqui a pouco o presidente de outro país vem aqui, toma preso um outro presidente, e que bagunça que vai ser isso? Os primeiros dias do ano. Aí, puxa vida, e agora eu que sou empresário, e esse ano tem 10 feriados prolongados. Dos 10, 3 caem na quinta ou na terça, é mais do que prolongado. 7 é prolongado, cai sexta ou segunda. Mas os outros 3 caem na terça ou na quinta. E agora como é que vai ser? Tem Copa, tem eleição, tudo no mesmo ano. Quer dizer, para quem trabalha no comércio, para quem trabalha... Isso é um grande problema. Sim ou não? É um problema, porque fecha, e os funcionários, e como é que... É um problema, é uma dificuldade. Então eu estava pensando sobre isso, né, e orando, e eu também tenho as minhas crises, pensando nas minhas crises, nas dificuldades, o que está por vir. Aí quando você entra nesse buraco, você já começa a pensar: e a segurança do Brasil? E a educação do Brasil? E a saúde do Brasil? E, meu Deus do céu! Aí eu pensei: e eu que sou crente? O que eu faço? E os irmãos da comunidade que eu sou pastor, será que eles sabem o que fazer, como fazer? Porque as dificuldades vão vindo, o dinheiro vai ficando curto, a gasolina fica cara, o arroz e feijão fica caro, a cesta básica não sei o quê, a carne é isso. Aí você segue lá no Instagram alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos e ele mostra que ele compra picanha a $3. Você tem isso também no seu Instagram? Você vai entrando em parafuso. Aí eu falei: Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu falo para os irmãos da igreja? E aí vem um versículo, um único versículo. O versículo é: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse é o versículo que vem no meu coração. E eu falei: eu vou pregar sobre isso. Vou levar uma palavra no domingo que fala sobre a conduta do cristão. Porque quem disse isso foi Paulo. E você sabe muito bem a história de Paulo. Paulo foi picado por uma cobra, Paulo foi preso por várias vezes, Paulo sofreu um naufrágio, Paulo foi apedrejado e dado como morto, Paulo foi perseguido. E o que ele diz? Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aí veio outra pergunta: será que os irmãos da igreja Noa, lá do Guapituba, sabem como é que vive pela fé? Você sabe? Pergunta para o irmão do seu lado aí: você sabe como vive pela fé, irmão? Fala: você está vivendo pela fé? Aí ele já começa: isso aí não é viver pela fé não, irmão. É também.
Mas hoje eu quero falar com você a maneira prática de viver pela fé. Como que eu vivo pela fé na prática? Então eu vou viver pela fé. Eu saio do meu trabalho, me tranco no meu quarto, jejuo e oro. Isso também é viver pela fé, mas é impossível fazer isso. Não dá, não tem como. Você precisa levar seu filho para a escola, você precisa ir no mercado, você precisa fazer compra, você precisa viver. Então, eu estou seguro dentro do meu quarto, com uma música tocando, eu adorando a Deus de joelho. Isso também é viver pela fé. Mas não dá para viver desse jeito, porque nós temos a nossa vida. Portanto, eu quero falar com você sobre 4 marcas práticas de quem vive pela fé. E a primeira marca que eu quero falar com você sobre quem vive pela fé é: quem vive pela fé ouve, aceita e pratica bons conselhos. Você vê que é prática mesmo. Isso aqui não é aula de coach, não. É por isso que eu pus um monte de versículo. Né? Porque o coach fala: como é que você vive? Você tem que confiar na sua força, confia no seu talento, mensagem positiva, pense positivo, pense alto. Não, eu quero dizer para você, segundo a Bíblia, como que eu vivo pela fé? Então, primeira coisa, aquele que vive pela fé é rodeado por conselheiros. Mas não só é rodeado por conselheiros, ele é rodeado por conselheiros que o aconselha, ele ouve, aceita e pratica os conselhos que ele ouviu. Então eu pus alguns versículos aí no boletim, acompanhe aí. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Olha Provérbios 12, 15. O caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções. Olha, são 2 coisas. Você ouve o conselho e depois de ouvir, aceita a instrução. Porque ouvir conselho é uma bênção. Você já viu a pessoa que ouve o conselho e fala: nossa, nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, mas como que você é bom conversar com você. Aí vira as costas e faz tudo o contrário. Já passou por isso? Quer dizer, não adianta ouvir. Não adianta ouvir os conselheiros, precisa aceitar as instruções. Então o texto diz: ouça conselhos, aceite instruções e acabará, é um resultado, acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas os que prevalecem é o propósito do Senhor. Aí tem Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta do quê? De dinheiro, gente. Os planos fracassam por causa de disposição para trabalhar. Os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem-sucedidos quando há o quê? Conselheiros. Mas assim, muitos conselheiros, bem visto, Sérgio, muitos conselheiros. Então assim, irmãos, quantas pessoas decidem errado, porque não tem, primeiro, não elegeu na própria vida nenhum conselheiro. O conselheiro do marido é a esposa, a conselheira da esposa é o marido. Tá, mas tem outras pessoas, porque a Bíblia diz que quando nós casamos nós somos um. Portanto, se você consulta a sua esposa e a sua esposa consulta você, vocês consultam a si mesmo. Não conta. Agora você vai investir, vai comprar, vai vender, está pensando em como decidir. Aí acordou um belo dia e falou: vou empreender. Eu tenho 15 mil reais, então eu vou abrir um lugar de trocar sobrancelha e cílios. Arrumar sobrancelha e cílios. E unha. Sobrancelha, porque eu tenho 10 mil. Se eu somar com o limite dá 13 mil. Vai lá e compra maquininha de pôr unha, esmalte, sobrancelha, negócio para pôr cílios, tirar cílios, fazer de rena, porra. Abriu e está lá. Agora eu sou empresária. Não fez uma pergunta. Tem 2 irmãs na igreja que trabalham com cílios, unha e sobrancelha. Nunca teve a humildade de falar: e aí, como que é esse ramo? Estava pensando em abrir lá no meu bairro. Você acha que é bom?
Você acha que é ruim? Quanto precisa? Eu tenho 10 mil e mais 3 do limite do Itaú. Dá? Vou fazer na minha garagem. Vou alugar um salão. Nunca perguntou. Mas por quê? Não, porque eu já sei. O que eu preciso perguntar? Aí vai fazer faculdade. Eu vou me matricular nos 19 anos da experiência, vasta experiência como ser humano. 19 anos, faz igual eu. Vi lá gestão ambiental. Falei, eu vou me matricular. Pensei que eu ia ser biólogo, era para trabalhar instalando o ISO 9000 nas fábricas. Pergunta antes, se informa. Vai atrás de quem já faz, de quem já está. Vai ter filho. Então pergunta, como que é o primeiro filho? É difícil? Essa bobeira do avô pôr avental para abraçar meu filho, preciso fazer isso mesmo? Já viu isso? Nasceu nenezinha, aí a mãe está ali na casinha dela. Aí chegou o avô. Ai, que bonitinho. Lavou a mão, pôs álcool. Põe o avental, põe a luva. Não pode encostar no meu filho. Fala Deus, né? Não pode, porque a mãe que está com o nenezinho ali foi criado... Como é que chama aqueles lugares que as crianças ficam? Creche. Misturando ranho com polenta. Mas o filhinho não pode. Puxa, não pergunta nada para ninguém. Olha o que nós estamos vendo. Isso não é viver por fé. Viver por fé na prática é ter conselheiros, ouvir conselheiros, aceitar o conselho e colocar em prática o conselho. Quantos casamentos acabaram porque o casal não consegue pedir ajuda? E quando o marido vai pedir ajuda, fala, minha esposa não pode nem sonhar que eu estou aqui. Se ela te perguntar, você fala que você não sabe de nada. Mente e quer que eu minto ainda. Vem conduzir o pastor para mentir. Quero dizer para você, irmão, que existe conselhos. Existe conselheiro e isso é viver pela fé na prática. Por que eu digo que é viver pela fé na prática? Por que eu digo que pedir conselhos e ter conselheiro é a realidade de quem vive pela fé? Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque nós caminhamos em comunhão. Quem vive pela fé caminha em comunhão. Então você precisa ter conselheiros, pessoas para falar na sua vida, pessoas que te ouvem. Quando eu vou fazer algum negócio, eu consulto pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 3. É o meu pai, o meu sogro e o pastor Tony. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu consulto pelo menos 3. Por quê? Porque evita de errar. Está entendendo? Evita de ter erros. Então, quando nós elegemos conselheiros, isso é viver pela fé. Primeiro, por quê? Porque você vive em comunhão. E segundo, por quê? Porque só pede conselho gente humilde. Gente orgulhosa não pede conselho. Aí, o orgulhoso que não pediu conselho quebra a cara. Aí ele vem confessar que quebrou a cara como se fosse humilde. Fiz tudo errado, puxa vida. Mas isso aqui não é humildade. Humildade era ter perguntado antes de fazer. Agora não tem outro caminho. Todo mundo que olha vê que você fez errado. Então não é declarar que você errou que te faz humilde. Te faz humilde é pedir ajuda, conselho, antes de errar. Antes de investir. Antes de comprar. Antes de entrar no empreendimento. Antes de virar sócio. Você participa de uma célula. Vira e mexe acontece isso. Participa de uma célula. Célula, todo mundo é anjo. Vamos cantar. Aleluia. Vamos falar da palavra de Deus. Todo mundo. Lanche, todo mundo comendo bolinho de chocolate. Tomando cafezinho. Aí o irmão fala assim, eu sempre quis abrir uma barbearia. Só que eu não tenho conhecimento. Então o outro fala, eu tenho conhecimento, porque eu corto cabelo. Eu corto cabelo. Não é que ele é o barbeiro, ele vai numa barbearia. Ele acha que ele tem conhecimento, que ele senta lá e alguém corta o cabelo dele. Vamos ficar sócio? Vamos. Quanto você tem? 10 mil mais 3 de limite. O outro fala, e você? Eu tenho 5.002 de limite. Então vamos abrir. Aí eles vão, compra cada um uma tesoura, uma maquininha, um pote de gel,
põe um espelho lá e põe lá a barbearia 2 irmãos. Porque eles acham que é o mesmo ambiente da célula. Abriu a barbearia, daqui a pouco um já começa a ter problema com o outro. Por quê? Porque um corta o cabelo do pai, do filho, do espírito de graça. O outro fala, não, tem que cobrar de todo mundo. Por que você não cobra do seu pai e do seu irmão e do seu sobrinho? É meu pai, meu irmão, meu sobrinho, eu vou cobrar deles. Mas eu cobro do meu, pronto, já começou um problema. Por quê? Porque não buscou conselho. Aí eu pago a água, você paga a internet, eles combinam. Aí o que paga a internet está lá, R$ 119,90, R$ 119,90. Aí o que paga a água está olhando o outro. Mas você usou um monte de água para lavar o cabelo do cliente, hein? Está todo dia querendo jogar água na porta da barbearia, a conta vai vir mais alta. Pronto, arrumou um problema. Tudo isso por quê? Porque não consultou ninguém. Portanto, irmãos, olha aqui para mim. Viver pela fé não é viver num quarto escuro orando e chorando e ouvindo música. Viver pela fé é ter disposição, humildade para ouvir conselhos, praticar o conselho, dar ouvidos para o conselheiro. Isso é viver pela fé. Amém ou não amém? Vocês estão muito em silêncio. Segunda marca de quem vive pela fé. Tem um lugar secreto. Nós vemos isso na Bíblia. A Bíblia fala assim, Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Para onde, irmãos? Para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, fazendo o quê? Pedindo, agradecendo a Deus. Daniel, eu preguei sobre ele acho que domingo passado. Daniel, ele era, como é que fala quando é capturado? Ele foi sequestrado pela Babilônia, por Nabucodonosor. Ele era mantido como presidiário praticamente na Babilônia, sendo que ele era judeu. E a Bíblia diz que quando as coisas saíam do controle, ele subia para o quarto dele, aonde de costume ele orava 3 vezes ao dia. Sabe o nome disso? Lugar secreto. Ele tem um lugar secreto para orar. Portanto, viver pela fé não é ficar no quarto o dia todo, mas é ter um horário, um dia, um lugar para você ir para o seu lugar secreto. Porque ao longo de 2026, você vai precisar de um lugar secreto. Você vai precisar ir lá orar, você vai precisar ir lá chorar, você vai precisar ir lá para agradecer. Tenha um lugar secreto. Tenha um horário para fazer isso. Tenha um dia para fazer isso. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 32:24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Versículo 30. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Quer dizer, ele tinha a esposa, ele mandou a esposa passar para frente, os filhos, os bens, e ele ficou sozinho. Na onde? Em Peniel, o lugar para se encontrar com o Senhor. Olha Lucas 22:39. Como de costume, vamos falar junto isso? 1, 2, 3 e... Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Como de Jesus ia para um lugar de costume. Você precisa ter um lugar de costume para orar. Você sabe, já conversei com muitos irmãos que o horário de trabalho dele é às 8, mas ele chega às 7 na empresa. E ele ora lá no jardim da empresa, dentro do carro. É o lugar secreto dele. Professoras que começam a dar aula em um determinado horário, mas o marido vai trabalhar e ela chega antes na escola. Aí o que ela faz? Entra numa sala e é o lugar secreto dela. Outras mães, os filhos vão para a escola, ela fica sozinha ao horário do lugar secreto dela. Mas você precisa ter um lugar secreto de costume. O que é costume? Virar hábito.
Então, todo dia, meio-dia, você almoça. Com fome ou sem fome é o horário do almoço. É um hábito, é um costume. De manhã cedo, tem que fazer um café e tomar um café preto. É hábito, é costume. Foi fazendo, virou um costume. Ter um lugar secreto para você buscar a Deus é também um hábito. Precisa virar um costume. Por quê? Porque a reforma tributária está aí. Os problemas políticos estão aí. Os problemas para com as famílias estão aí. Eu estava ontem, minha família ficou na praia, eu subi, desci para buscar eles. Ontem estava lá na piscina, aí eu uso a muleta. Aí um casal falou: o que você fez aí? Falei: caí. Nossa, o que você estava fazendo? Aí eu não falo da igreja, nada. Estava num telhado lá, fazendo a reforma, o telhado caiu. Aí ela falou assim: ah, você é engenheiro? Eu falei: não, sou pastor. O que você estava fazendo no telhado? Ah, a igreja cresceu muito, precisamos fazer mais sala para as crianças. E aí caiu. Ah, tá. Deixa eu te falar, ela fez assim. Gente muito rica. Ela fez assim: deixa eu te falar. Minha filha tem 21 anos. Eu não sou de fé nenhuma, ela falou. Não tenho fé em nada. Acho que esse que é o problema, ela falou. Mas minha filha de 21 anos, agora é sapatona. Está noiva. Estou aqui na casa da praia, ela trouxe a noiva dela. Ela falou assim, eu sou louca, né? Eu sou louca mesmo, para mim está tudo bem. Mas meu marido não aceita. Aí ela falou assim para mim: será que eu errei em não levar minha filha para uma religião? É uma baita oportunidade, né? Eu falei: então eu vou pregar. Então, quer dizer, os desafios estão aí para a família, para as famílias. Os desafios estão aí para você que é empresário, os desafios estão aí para você que é CLT, os desafios estão aí para você que sai da sua casa dirigindo o carro, os desafios estão aí o tempo todo. Aí nós vivemos pela fé, então a nossa arma não pode ser um revólver. A nossa arma não pode ser como aconteceu esses dias: o rapaz arrumou a namorada largou ele, aí arrumou outro, aí ele viu o cara lá no estacionamento da academia, foi lá e facou ele inteirinho. Aí ele, todo cheio de sangue, pula para dentro da academia, o cara ainda vem, mete um monte de murro nele, só que tinha um policial treinando, prendeu o cara. Então assim, você que namora, faz corte, você termina o seu relacionamento, e aí, você vai andar com faca? Eu vou esfaquear também quem for fazer corte com a minha ex-corte. Nem combina? Não combina. Aí como é que você resolve isso? Nós vivemos pela fé. Como vive pela fé? Você tem que ter conselheiros. Você tem que ter um lugar secreto. Porque no lugar secreto você vai lá e chora. Meu Deus, minha corte me largou. O que eu faço? Eu queria matar a corte nova dele, mas eu não posso. Tem que abençoar, que a gente é irmão. Onde você faz isso? Lugar secreto. Daniel tinha lugar secreto. Jacó tinha lugar secreto. Davi tinha lugar secreto. Jesus tinha lugar secreto. Você precisa ter um lugar, um momento. Amém ou não amém, irmãos? Terceira marca de quem vive pela fé: se expõe ao invés de se omitir. Quem vive pela fé não se omite. Nós não omitimos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Principalmente para você que é homem. Você só serve para uma coisa. Homem só serve para uma coisa: resolver problema. Se você não resolve problema, você não serve para nada na sua casa. Já parou para pensar nisso? O marido está triste, a casa fica triste? Não, o marido fica triste sozinho. Mas se a esposa ficar triste, a casa inteira chora. Por quê? Porque o homem tem uma função, é resolver problema. Se o homem não resolve problema, é um morto. O jovem de 20 anos é um morto. Você não serve para quase nada. Porque homem resolve problema. E se o homem não sabe como resolve o problema, ele não mente. Ele fala: não sei como resolver, mas eu tenho um amigo que tem uma casa de ferragem, ele sabe como me ajudar. Caio, eu não sei mexer e nem quero aprender. Tem um monte de homem que fala: não, mas eu vou te ensinar, eu não quero aprender. A mexer com coisa de casa. Parafuso, abrir, puxar, grifo, você tem que ter uma caixa de ferramenta. Eu não quero ter.
É um absurdo você não ter uma caixa de ferramenta. Não tenho e não quero. Ponto final. Mas eu resolvo os problemas. Eu chamo o marido de aluguel. O Rafa. Amém? O que a minha esposa quer que eu faço? Não, ela quer que resolve. Então eu vou resolver. Por exemplo, tem uma lâmpada queimada lá na minha casa. Pouquíssimo tempo, coisa de 6 meses, já está brava comigo. Então, irmão, homem resolve, nós resolvemos o problema, a gente não se omite. Os jovens que estão noivos, fazendo corte, você resolve problema, você não se omite. Nós não podemos nos omitir. Você imagina Jesus sendo tímido? Então está lá na Bíblia, e Jesus muito tímido, por isso decidiu não orar pelos necessitados. Jesus foi para a casa de Lázaro, mas chegando lá tinha muita gente, ele ficou com muito medo e voltou para o seu quarto. Combina com Jesus? Se não combina com Jesus, não combina com você também. Então o texto diz assim, Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, és tu, manda-me ir ao encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O que Pedro fez? Ele não omitiu, ele se impôs. Ele apareceu. Ele pôs a... Olha, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, que já estou caminhando para o final já. Se tem uma coisa que Deus espera, é gente incapacitada. Estava conversando com um casal que está numa célula, a célula está grande e nós queremos que eles liderem a célula. Aí eu falei assim para ele, por que vocês estão se omitindo em liderar a célula? Aí o marido falou assim, eu não me sinto capaz. Eu falei, então você está pronto. Agora você acabou de dizer que você está pronto para liderar a célula. Porque seria um problema se ele falasse assim, o pastor, eu vim conversar com você porque a célula está cheia, eu estou pronto para liderar a célula, me sinto capaz, sei que em 9 meses vou multiplicar, já tenho um anfitrião. Você acha que nós vamos colocar um líder desse para liderar a célula? De jeito nenhum, por quê? Porque não é pela nossa força, é na dependência do Senhor. Então, nós não damos passos de fé baseados na nossa capacidade. Nós damos passos de fé confiados no Senhor. Então nós nos expomos, sabendo que o Senhor vai cobrir a nossa aposta. O Senhor vai bancar as nossas costas. Então, o texto diz aqui em Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus, começou a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse calado, ficasse quieto. Você sabe a continuação da história? Bartimeu continuou cego? Foi curado. Por quê? Porque se expôs. Quem se omite, irmão, não experimenta do poder e do milagre de Jesus. Só experimenta quem está disposto a se expor. A mulher, você conhece a história da mulher com fluxo de sangue? Ela tinha que estar dentro de casa, trancada, sozinha. Ela vai no meio da multidão, encosta na roupa de Jesus, Jesus para e fala, alguém tocou em mim, ela com medo fala, fui eu. Se expôs. O que recebeu? A bênção. 10 leprosos, os leprosos da mesma forma, viviam num leprosário, se expôs. Aquele que se expõe, sabendo que o Senhor é por ele, recebe a bênção do Senhor, está pronto para receber, porque não confia em si. Então, irmão, nós vivemos pela fé, e quem vive pela fé, não se omite, mas se expõe. Se expõe. Por quê? Porque é pela fé. Marcos 2:1, poucos dias depois,
Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia nem junto à porta a ele lhe pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeu a cobertura da casa e desceu o paralítico pelo teto. Isso é o que, irmão? Exposição. Exposição. Então, irmãos, não tenha insegurança em se expor, porque quem vive pela fé não pode viver omisso. Nós não somos daqueles que nos omitimos. Deixa eu te falar uma coisa, em tudo você tem que ter lado. Olha aqui para mim. Em tudo você tem que ter lado. Sabia disso? Você tem que escolher um lado, em tudo. Você não pode ser omisso, neutro. Ah, vocês veem aí. Não! Você precisa ter lado. Porque Jesus sempre tinha lado. Você não vê nenhum momento Jesus não tendo lado. Portanto, você precisa escolher um lado. Em algum momento você tem que escolher um lado. Sabe por que nós temos batismo? Para declarar publicamente que esse irmão agora tem o quê? Tem lado. É uma exposição. Portanto, se você é cristão, filho de Deus, não deve ter medo da exposição, deve desejar a exposição. Amém ou não amém? Aleluia. 4ª e última marca. Quem vive pela fé tem uma palavra. Você tem que ter uma palavra de Deus para declarar ela. O texto que nós estamos lendo é 2 Coríntios 5:7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, o que você vê não é a verdade. É apenas o fato. Vou te explicar a diferença. Fato é o que você vê. Verdade é o que a palavra de Deus diz. Então é fato que você de repente está com a sua saúde debilitada. É fato, mas não é verdade. Porque o que a verdade diz? A verdade diz que Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu fico com a verdade ao invés de ficar com o fato. Eu não fecho os olhos para o fato. Eu vejo o fato, mas eu escolho ficar com a palavra. Amém, irmãos? A sua célula. Você que está numa célula, você que é líder de célula. Puxa, a célula está com 7 pessoas. Já passou do tempo. Isso é o quê? Fato. Mas o que é a verdade? A verdade diz que o Senhor vai multiplicar. Então, eu declaro a verdade. O texto que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que os discípulos estavam no barco. Aquele barco estava sendo ameaçado pelas ondas, vento, chuva. Aí aparece Jesus, mas eles não sabem que é Jesus. Então começa uma conversa dentro do barco. Quem que é aquele? Quem que é? Acho que é Jesus, mas eles não podiam ver, porque estava ventando, chuva. Então Pedro diz assim, olha, a gente não sabe muito bem quem é você, mas se você for Jesus, Jesus tem poder para fazer eu andar por sobre as águas. Me faz andar por sobre as águas. E aí, o que Jesus respondeu do outro lado? Você lembra? Venha. Eu quero te falar uma coisa. Ninguém anda em cima de água. Pedro também não andou por cima das águas. Pedro andou por cima da palavra venha que Jesus mandou. Você está entendendo? Porque nós não andamos, andar sobre as águas é imaginável, mas andar sobre a palavra de Jesus é possível. Nós vemos isso. Nós andamos por sobre as palavras de Jesus. Então quer dizer, tinha um barco, tempestade, vendaval, chuva e onda. E tinha o quê? A palavra. Pedro ficou com o quê? Com a palavra. Portanto, irmão, aquele que vive pela fé tem uma palavra. Aí Pedro, você já conhece a história. Pedro foi andando, olhou o ambiente e falou, não é possível que eu estou nesse lugar aqui. E aí ele duvidou e afundou. Agora eu pergunto para você, você acha que Jesus, ao ver ele afundar, pegou ele pelas mãos e veio Jesus de pé puxando ele?
E ele, assim, com as ondas batendo no rosto. E Jesus falando, eu não falei para você andar, rapaz. E Jesus puxando ele assim, ele com o braço. Você imagina isso? Que a Bíblia não diz, só diz que eles voltaram para o barco. Então como que Jesus trouxe ele para o barco? Puxando ele pela mão? Como que você acha que Jesus fez? Levantou ele. E eles voltaram juntos, andando, até chegar no barco. Quero dizer uma coisa para você, quando você está com Cristo, você anda como Cristo. Aquele homem, Pedro, faltou fé, mas porque ele estava na companhia de Jesus, ele andava como Jesus. E como Jesus anda? Por sobre as águas, porque Cristo anda pela palavra. E aí Pedro também teve que andar pela palavra. Jesus não foi andando pela palavra e Pedro nadando atrás. Estou indo, Jesus. Não, os dois voltaram andando. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você anda com Cristo, em Cristo. Você anda como Cristo, portanto você tem que ter uma palavra. Você tem que ter uma palavra. Por isso que nós temos uma palavra para esse ano. E a palavra para esse ano é o ano da, da multiplicação. Porque nós temos que ter uma palavra. Você precisa ter uma palavra, irmão. Todos nós que andamos com Cristo precisamos ter uma palavra. Por isso que nós andamos por fé e não por vista. Porque a vista nos conduz para um caminho, mas a palavra nos conduz para outro caminho. Então, eu queria que você lembrasse que andar por fé não é místico. Eu ando por fé, então eu tenho uma palavra, uma Bíblia embaixo do braço, eu só uso terno, e quando alguém vem falar comigo, eu falo misericórdia, aleluia, glórias a Deus. Tá na firma lá e... Ei, você viu lá? Meu time foi campeão. Misericórdia, queima Jeová. Porque eu sou um homem de fé. Não, isso é qualquer outra coisa. Agora, se você é uma pessoa de fé, que vive pela fé e não por vista, você tem conselheiro. Se você é alguém que anda por fé e não anda por vista, você tem um lugar secreto. Se você é alguém que anda por fé, e eu creio que você anda por fé, você não se omite, mas você se expõe. Grandes homens são conhecidos como grandes homens porque tiveram disposição para se expor. Deus não usa ninguém pronto, meu irmão. Não tem como usar ninguém pronto. Essa mulher que eu estava falando ontem, ela falou, você é pastor? Você não parece pastor. Eu falei, é porque eu estou de sunga. Mentira, não está de sunga não, está de shorts. Você não parece pastor? Eu falei, eu estou com 40 anos, não pareço pastor. Mas sabe com quantos anos eu fui consagrado? Com 26 anos. Eu não parecia nem pastor, muito menos antes. Por quê? Porque as pessoas andam por vista. Com 26 anos, eu aceitei junto com a pastora Bruna o desafio de ser pastor. Inclusive, vou deixar a sugestão de vocês fazerem uma festa surpresa para mim esse ano que eu faço 15 anos. Vocês podem se organizar e eu finjo que não sei de nada. Amém, irmãos? 15 anos eu acho que merece uma festa de... Não é verdade? Vocês se organizem e eu vou receber. Você acha que eu estava pronto junto com a pastora Bruna? De jeito nenhum. Porque Deus não usa ninguém pronto. É por isso que nós nos expomos. Porque se expõe aquele que não está preparado. Quem está preparado não se expõe. Não tem exposição para quem está preparado. Tem exposição para quem sabe que não está preparado. Então, em nome de Jesus, irmão, que nós possamos ser esse povo, o povo que vive pela fé. Aleluia! Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.